Opa, manos, tudo bom? É o seguinte, Cenas da Meia-Noite é uma série que contém 3 jogos. E nesse vídeo eu vou falar do Cena da Meia-Noite, O Espaço Seguro. Esse jogo contém gore, terror e suspense, então se você de alguma forma é sensível a isso, considere sair do vídeo agora, certo? É isso, vamos começar. Logo no começo do jogo, um ser nomeado O Olho nos dá algumas informações iniciais sobre a história desse jogo. Phil Lanner tem 23 anos. As 4 paredes do seu quarto tornaram-se uma fortaleza, um ponto seguro onde ele pode se abrigar do mundo exterior. No episódio desta noite, sua vida será ameaçada por terríveis pesadelos que o levarão ao limite. Apague as luzes e mergulhe nessa história assustadora. Bem-vindo a uma nova dimensão de horror. Bem-vindo a Cenas da Meia-Noite. Em seguida, vemos a casa de Phil Lanner num período de nevasca. Vemos também Phil Lanner dormindo e aqui o jogo já nos apresenta as ameaças com qual vamos ter que lidar durante a campanha. Porque ao abrir a porta... Phil acorda assustado já de manhã, sendo que quando vemos a porta, que foi aberta durante a noite, ela está muito bem fechada. Além disso, vemos seu quarto todo bagunçado e com pouca luminosidade entrando ali. Phil reclama dos pesadelos recorrentes que ele anda tendo. Além disso, ele nos diz que já faz 30 dias que ele está trancado no quarto. Então, Phil nos explica a história. Eu ainda me lembro do momento em que eu abri aquela porta pela última vez. Quando eu olhei para aquele corredor escuro, eu simplesmente congelei. Sem explicações, eu comecei a sentir uma enorme sensação de terror. As únicas coisas que eu consegui fazer foi trancar a porta e me esconder debaixo das cobertas. Eu não tenho saído do meu quarto desde então. Daquele dia em diante eu deixei de ser Phil, o filho confiável, comportado e trabalhador. Eu apenas virei um parasita na casa de meus pais. Assim como meu pai adora me lembrar. Eu me tornei uma vergonha para minha família e para minha comunidade. Algumas vezes até penso que eu deveria tentar sair do meu quarto. Pelo menos mais uma vez. Vai que tudo isso não passa de pesadelo. Após um ataque de pânico, Phil senta na cama e espera passar mais um dia. E nesse tempo a gente vê a situação degradante na qual vive Phil. Ele mija em garrafas, caga em baldes, guarda o balde e as garrafas no mesmo local onde ele tem sua panela e o mini fogão e seus suprimentos que ele vai usar para comer. E como ele não sai de casa, aquela comida ali, aquela panela nunca é lavada, então eu imagino o tanto de resíduo de comida podre que deve ter ali, porque ele já tá ali há mais ou menos um mês. Além disso, o quarto dele tá uma grande bagunça e tem até um buraco no teto do quarto dele. Além disso, ele tem um telescópio que ele usa para espiar as pessoas na rua. E nessa espiada, o jogo nos apresenta 2 personagens muito relevantes para essa trama aqui. Noelle, que é a melhor amiga de Phil e também o seu interesse amoroso. E Brian, que é um cara que tem interesse amoroso na Noelle também. É importante dar a informação de que a Noelle é a pessoa que impede que o Phil morra de fome, já que pelo menos 2 vezes na semana ela vai sorrateiramente no quintal de Phil e entrega comida para ele. Seguindo a história, Phil tenta jogar os seus dejetos num lixo e ele acaba se cortando. Ele então fica apavorado e desmaia, e quando ele acorda a gente tem um vislumbre da situação familiar que Phil tem. Phil tem uma mãe preocupada que parece muito querer ajudar. Ela até oferece um pouco de comida para Phil para que ele se sinta um pouco melhor. Mas Phil, apavorado, nem consegue responder. E ela se culpa pela situação de Phil. Ela acha que ela foi uma péssima mãe e que tudo isso é culpa dela. Piper, a irmã de Phil, é uma adolescente rebelde que gosta de ficar escutando rock no volume máximo. Além disso, ela zomba do Phil por sempre estar trancado e até ironiza muitas vezes a situação que ele se encontra. Já o pai do Phil é um homem de meia idade calvo que não parece ser um exemplo de pai.
Ele se refere a Piper e Phil como filha demônia e filho preguiçoso. Ele insulta seu filho diversas vezes e além de cancelar a conta bancária do próprio filho, assim impedindo que ele possa comprar comida pela internet, esperando que a escassez faça Phil sair do quarto. Então a forma que ele lida com isso é a pior possível. Ele não tenta ajudar ele psicologicamente ou emocionalmente, ele tenta torturar o filho dele até que ele saia. Já Noelle e Phil têm uma relação parcialmente saudável. Eles estão sempre conversando por celular e a Noelle convenceu o Phil a um esquema de noite do cinema, onde eles tiram alguns dias da semana para ficar assistindo filmes juntos enquanto conversam, assim distraindo um pouco a mente do Phil da situação que ele está passando. A Noelle é uma personagem tão gente boa que ela até oferece a psicóloga pessoal dela pro Phil e diz que vai pagar as consultas caso ele queira fazer, mas Phil não aceita. Na verdade, ele diz que vai pensar, mas ele não aceita de qualquer forma. Eles também têm uma tradição de ir junto a um evento chamado AnimeCon, que eles sempre foram juntos, só que dessa vez ela tá triste porque ela não vai poder ir com o Phil. E por não poder ir com o Phil, ela até cogita não ir para o evento dessa vez. Apesar de cara parecer uma boa relação, na verdade é uma relação muito unilateral, já que Phil não é tão bom amigo quanto Noelle é. Até pelo momento que ele está passando. Logo após a sessão de cinema, junto com a Noelle, Phil cai no sono e isso é o que acontece. Ele de novo tem um pesadelo e acorda assustado, só que dessa vez a sua TV amanheceu ligada, sendo que ele não ligou a TV durante a noite, sendo que ele estava assistindo um filme junto com a Noelle. Então na TV está passando um noticiário do clima. Tentei fazer um suspense, mas é só isso. É só o cara falando que é uma neve, uma nevasca, um tempo de frio que não acontece desde 1900 e bolinha. Mas lembre-se, a TV não estava ligada quando o Phil dormiu. Logo após isso, o Piper começa a brigar com seus pais. Nessa discussão é revelado pra gente que Piper tentou fugir de casa há 30 dias atrás. E diferente do que Phil fez com seus pais, com a Piper ele tenta conversar, ele tenta ajudar, mesmo que seja ali no meio das paredes. Ela conta a história de tudo que aconteceu pro Phil tenta ajudar, ela meio que distrata o Phil e começa a ligar o seu rock no máximo, e meio que isso. Phil indo até a sua cama e nesse período a luz acaba, e seu monitor liga numa tela vermelha muito forte. Então o Phil anda até seu computador e nele está aberto um aplicativo onde está pedindo uma senha, onde tem meio com caça-palavras e você tem que achar sua senha ali. Achando a senha ele te leva para um outro lugar, que eles nomeiam como Puzzle do Inferno. Esse Puzzle do Inferno ele consiste num quebra-cabeça na verdade, e completando o quebra-cabeça, isso aqui acontece. Phil novamente acorda assustado. Pra quem não entendeu, aquela pessoa que estava no monitor é a Piper. O que dá pra presumir é que depois da mini discussão que teve eles e dos insultos que ele recebeu da Piper, ele meio que, não sei, materializou aquelas coisas que ele via na Piper. Então isso acabou acontecendo. Pelo menos é o que dá pra entender. Depois que Phil se recompõe, ele vê que debaixo da porta está um bilhete. E esse bilhete é assinado pela Piper. É um bilhete da Piper, pedindo desculpa pro Phil. Sinto muito, você não é babaca como ele. Eu ando me sentindo tão sozinha e tão sobrecarregada, mas eu amo você. Logo depois disso, o Phil vai tentar conversar com a Piper e agradecer pelo bilhete, só que ela meio que desconversa isso tudo. Ela não chega a dizer se o bilhete era dela e se não era, se foi ela que entregou ou não, mas ela meio que distrata o Phil de novo e dá a entender que não foi ela que escreveu aquilo. Mas até aí nada de incomum, até porque é muito normal um adolescente rebelde que tá numa fase meio das ideias,
negar esse tipo de coisa. Até aí normal. Você dá boa noite pra ela e você vai em direção à cama, quando do nada acontece um blackout. Então você olha com a luneta para ver o que está acontecendo lá do lado de fora, e quando você chega na casa de Brian, isso aqui acontece. Desta vez, Phil vê uma daquelas sombras com uma espingarda na mão. E é nesse ponto que as coisas ficam cada vez mais estranhas. Se você pensar bem, faz muito sentido o Phil materializar a morte do Brian, porque ele está tentando roubar a mulher que o Phil gosta, mas por que aquela sombra estava armada? Eles nunca apareceram armados antes. E até quando ele se aproximou muito perto do rosto do Phil enquanto eles dormiam, eles não apareciam armados, eles não precisavam de arma aparentemente para matar. Então, por quê? Por que dessa vez eles estavam armados? Bom, a história continua pela perspectiva da Noel, já que nesse dia em específico se trata do aniversário da Noel. Phil não se lembra de dar feliz aniversário para Noel e tudo mais, mas quem se lembra é o Brian. Brian manda uma mensagem para Noelle desejando feliz aniversário, assim mostrando que aquilo que a gente viu na última noite não aconteceu, não foi real. O dia da Noelle segue e a gente vê que a Noelle é um personagem muito legal. Ela é muito sociável, ela comunica com todo mundo, ela trata todo mundo bem, ela sempre fala do Phil nas conversas dela, já que ela se preocupa muito com o Phil. De longe eu acho que a Noelle é a melhor personagem desse jogo aqui. Realmente assim, falando não um tipo de personagem mais complexo e tal, mas tipo assim, de um personagem legal em si. Inclusive, controlando a Noel, descobrimos que ela tira do seu próprio bolso para dar o que comer ao Phil. E no fim do dia dela, ela vai levar as comidas pro Phil. Ela vai de forma sorrateira para que a família de Phil não veja que ela tá ali. Mas nesse momento o jogo apresenta a casa de Phil de uma forma muito interessante. Tem uma névoa verde ali representando o ponto que aquele lugar tá cheirando mal, já que Phil despeja todos os seus dejetos e afins ali naquela região, já que ele não vai nem mesmo ao banheiro. Então ela entrega a comida pro Phil e ela diz ainda que comprou uma barra de chocolate extra para ele, para comemorar o aniversário dela. Ela realmente é uma amiga em um milhão. A história segue e Phil começa a ter uma alucinação durante um terremoto, do nada. É uma nevasca insana, é blackout, é terremoto, sei lá, luz cortada, é tudo tá acontecendo nessa região aí. E no meio dessa alucinação, ele vê aquele buraco no teto, e daquele buraco no teto aparece um fantasma com uma espingarda e o chapéu do Chaves. Importante salientar mais uma vez o fantasma com uma espingarda, e mais estranho, dessa vez a sombra falou com ele, e falou com ele como se fosse o pai dele, entendeu? Então, tipo, realmente dá a entender que essas sombras que ele vê, esses vultos e tudo mais, se trata da sua família dele, de algum trauma que ele tem com a sua própria família. Tipo, a família dele meio que distrata ele e ele começa a ter essa imagem da família dele, ele começa a ter pesadelos com isso. Meio que isso, entendeu? Então o Phil acorda de toda essa situação aí, passando muito mal, e ele percebe que aonde ele tá ali não tem remédio algum. Ele tenta falar tanto com Noelle quanto com Piper, mas ninguém responde ele, até porque já era altos da madrugada. Então, se vendo nessa situação, ele resolve ir pro banheiro, sorrateiramente, tentando fazer o mínimo barulho possível para nenhuma sombra ver ele, para que ninguém saiba que ele saiu do quarto. Então é isso que ele faz. Então, pela primeira vez, ele sai do seu quarto, desce as escadas, chegando ali perto do banheiro, ele vê que a sua mãe se encontra na sala de estar. Então ele espera pacientemente a sua mãe sair dali e voltar para o quarto, para que ele possa entrar no banheiro com a maior segurança possível. Entrando no banheiro, Phil pega os remédios necessários e isso aqui acontece. O celular do Phil começa a tocar e aquele alarme é muito alto. É o alarme, inclusive, que fica acordando ele no meio das noites. Então ele vê que, não tem como ninguém ter escutado isso, então ele resolve tentar voltar pro quarto o mais rápido possível.
E saindo do banheiro, isso aqui acontece. Simplesmente bizarro, mano. Sinceramente. Se existir alguma dúvida que aquela sombra se tratava da família dele ou de qualquer pessoa que que discute com ele ou que briga com ele, acha que acabou. Aquelas sombras são simplesmente materializações da mente de Phil, de pessoas que ele tem medo, rancor ou alguma coisa assim, alguma pessoa, das pessoas que ele tem alguma ligação negativa ali. Pelo menos é o que dava a entender até aqui, né? Depois de tudo isso, os pais de Phil começam a discutir ali na frente da porta dele. Dessa vez a discussão é porque Piper novamente fugiu de casa. E o pai dele tá discutindo com a mãe dele porque fala, não, o Phil tem que sair de casa e tem que ajudar a achar a irmã dele, tá ligado? Alguma coisa assim. Isso de novo gera em Phil um ataque de pânico e ele vai conversar com a Noelle sobre isso. A Noelle é uma ótima amiga, ela consegue acalmar ele fica mais tranquilo. Então a Noelle sai para trabalhar. E no trabalho dela, que é no mercado da mãe dela, Noelle estava ali trabalhando até que ela recebe uma notícia de sua mãe. Sua mãe conta pra ela que ela recebeu uma ligação da namorada do pai da Noelle, dizendo que ele está internado. Foi encontrado nele um tumor na garganta e que ele não vai ter muito tempo de vida. Noelle ela fica arrasada com essa notícia e ela fica sem falar com o Phil durante todo o dia. Até que no final do dia ela resolve falar com o Phil sobre isso. Noelle desabafa e conta pro Phil que ela vai ir pra visitar o pai dela e vai ficar uns meses lá. Os últimos dias da vida do pai dela ela quer passar com ele. E Phil começa a ter umas atitudes muito babacas com a Noelle. Ele começa a se ameaçar de suicídio, fala que ela não pode deixar ele e tudo mais. Ele começa a ser uma pessoa muito babaca realmente, não entendendo a gravidade da situação, não entendendo ela e tudo mais. Ele simplesmente cagou por um momento de dor da melhor amiga dele. Você tá entendendo? Tipo, ele foi uma pessoa muito egoísta aqui, por mais que ele tenha passado por tudo aquilo que ele tava passando e tal. E, bom, é uma situação realmente complicada, mas isso deixa o Phil maluco. A Noelle fica muito puto e encerra a conversa e o Phil sozinho dentro do quarto dele começa a se martirizar cada vez mais. Então o Phil vira uma pilha de nervos e ele começa a ter todas aquelas crises e tudo veio ao mesmo tempo dessa vez. Então isso aqui acontece. Opa! Pera aí que dessa vez sou eu. Eu, assim como todo mundo, quando viu o Phil batendo a cabeça na parede, pensou que aquilo ali seria o fim do jogo.
Mas não é. Relaxa. A história continua na visão da Noelle, que tá muito preocupada com o Phil. Porque ele ameaçou que ia fazer alguma coisa e depois parou de responder. E a mãe dela começou a ficar falando, não, tá tudo bem, o Phil tem família, ele vai ficar bem, relaxa, não aconteceu nada com o Phil. Mas a Noelle, ela prefere conferir, ela fala, não, eu tenho que conferir, eu vou ir pro meu pai, mas antes deixa eu conferir se ele tá bem. Phil se encontra num momento quase morto. Ele tá com a cabeça partida e provavelmente tá tendo muitas alucinações nesse meio tempo e a cabeça dele tá bagunçada. Até que ele começa a ter uma visão da sua irmã. E isso aqui acontece. Disso aí, vamos direto para um flashback, e aqui começamos a viver os minutos finais deste jogo aqui. Bom, esse flashback, ele data de 30 dias atrás, poucos momentos antes do Phil se trancar no quarto e também no momento em que a Piper chega em casa. Lembra que ela tinha fugido há 30 dias atrás, que o pai deles tinha falado? Então, pra quem era muito, que já tá muito ligeiro, pá na história e tal, já sabia que uma coisa podia ter correlação com a outra. E agora a gente vai saber se tem ou não correlação. Bom, seguindo aqui, Phil tá na sala de jantar e os pais deles estão ali conversando com o oficial que tá ali com a Piper, né? Que trouxe a Piper pra casa. Após isso, Piper, como uma boa adolescente rebelde, subiu até seu quarto e começou a tocar o rock no máximo. É rock, rapaziada, é rock. Phil se oferece para levar um pouco de comida pra Piper no quarto dela, mas o pai do ano fala, não, traz a Piper aqui embaixo, ela vai comer junto com a família dela assim e poucas, foda-se que ela não quer, ela vai vir comer com a família. Então Phil é meio que obrigado a ir lá e buscar a Piper, né, no quarto dela. Então ele chega, bate no quarto dela, não responde, ele tenta de novo e ela não responde. Então ele entra no quarto. Ao entrar lá, ele só vê a caixa de som com o rock pesadão no máximo, mas a Piper não tá lá. Então ele desliga o som e tenta voltar lá pra cozinha pra falar pros pais deles e tal. Phil faz o caminho e ele desce as escadas, e ao descer a escada ele se depara com Piper. Piper estava armada, então ele para e fala, Piper, o que você tá fazendo? Piper desliga as luzes da casa, então o jogo corta novamente pra Noelle e sua mãe. Dessa vez eles viram verificar o Phil, isso não no flashback, agora no tempo real mesmo. Noelle tenta chamar a atenção do Phil, tacando a pedrinha na janela, como ela já tinha feito antes, e o Phil não responde. Ela tenta bater na casa deles, bater ali na porta, eles não respondem. Ela toca a campainha, não responde. Eles até levantam uma tese de que talvez a família do Phil tenha levado ele para o hospital, depois de ele tentar fazer alguma merda. Por sorte, Noelle tinha chave, não que ela tinha chave, mas ela sabia onde a família de Phil guardava as chaves. Então ela pega as chaves e entra só por desencargo de consciência. Ela entra sozinha dentro da casa, a mãe dela espera ela do lado de fora, até porque quem ela é muito chegada na família era Noelle, e não ela, e ela tava com um peso na consciência por estar invadindo uma casa e tudo mais. Então nesse momento, Noelle entra na casa, ela acende as luzes e... What? Hey!
Phil levanta e tenta descobrir o que verdadeiramente aconteceu. Agora que toda a verdade foi revelada ao público, ao jogador, Phil ainda não tem certeza sobre tudo. Ele lembrou de parte das coisas que aconteceu depois que ele bateu a cabeça, mas ele precisava averiguar. Descendo as escadas, ele chega na sala de cozinha, então... Então, de uma vez por todas, Phil morre. Brincadeira, não morre não. Noelle e sua mãe chamam a polícia. Phil é hospitalizado para tentar se recuperar. Os corpos da família de Phil são ensacotados e levados para onde tem que ser levados. E embora naquela cena que ele teve com a Noelle me deixou com muita dor no coração, porque parecia muito que iriam culpar o Phil por tudo, como se ele tivesse pegado a arma e matado a família dele, depois não ter aguentado o trauma e ter ficado dentro do quarto e tudo mais, mas não. Aqui no final os policiais conversam e eles chegam ao veredito que sim, a garota endoidou, matou os pais e se matou logo depois. E Phil teve que presenciar tudo isso, e é por isso que ele se trancou e ficou com a cabeça toda maluca. Então sim, aquelas 3 sombras que sempre apareciam eram a família dele. É por isso que elas falavam como se fossem suas famílias. É por isso que cada vez ela ficava mais vívida. A cada momento que esse jogo vai passando, as aparições vão ficando cada vez mais claras. Bom, na primeira vez aparece apenas os 3, até aí tudo bem. Depois aparece apenas um, beleza. Depois você vê eles passando da janela, mas até aí tudo comum. E com o passar do tempo, o jogo as alucinações que ele começa a ter começam a levar ele para a irmã dele. E do nada você vê aquela sombra armada, com uma espingarda, e agora você sabe o porquê ela estava armada. Agora talvez você entenda o porquê que o Phil não conseguia responder à sua família. E talvez agora você perceba que aquelas sombras nunca quiseram o real mal do Phil. Elas apenas queriam lhe mostrar a verdade que ele estava lutando para esconder. Em uma das últimas frases ditas aqui nesse jogo, o policial fala para Noelle, depois que ela pergunta: você acha que o Phil vai ficar tudo bem? Ele fala: eu acho sim, eu acho que Phil vai se recuperar. Mas infelizmente a vida é assim. Todo mundo vive seu próprio inferno pessoal em silêncio. Então, se fica uma lição desse jogo aqui, mano, é que você não pode deixar os problemas se acumularem cada vez mais. Entende? Se você tá com um problema, se você não tem uma pessoa para desabafar sobre isso, alguém que você confie, procure um profissional, mano. Não deixe isso crescer dentro de você, tá ligado? Quanto mais você adiar esse dia, quanto mais você deixar isso se acumular, pior vai ficar com você. Você vai ficar engasgado e você não sabe o momento em que sua mente vai colapsar, certo? O ser humano, ele é um ser sociável e ninguém é mais forte ou mais fraco por pedir ajuda. Na verdade, é até paradoxal que para pedir ajuda você tem que ser tão forte, tem que ser tão corajoso,
porque existe um tabu muito grande nisso na sociedade. E no final do jogo, quem aparece aqui é de novo o Olho. E ele vai fazer um encerramento geral sobre esse jogo aqui. E isso conclui o episódio de hoje. Agora, Phil tem uma grande jornada pela frente para recuperar a luz da sua existência. O lugar seguro na qual ele estava se escondendo se mostrou apenas uma ilusão de sua mente. Mas, por outro lado, não é assim para todo mundo. Lembre-se de fechar as suas portas e janelas bem firmes. Dê uma olhada no seu armário e debaixo da sua cama antes de ir dormir. Você nunca sabe os horrores que estão perambulando pelo escuro. Nos vemos de novo no próximo episódio de Cenas da Meia-Noite. E assim concluímos o nosso vídeo de hoje também. Esse jogo ele é relativamente curto, mais ou menos 1 hora e 45 minutos de gameplay, e eu tentei resumir o máximo que deu sem perder a essência da história, já que eu não queria deixar esse vídeo muito longo e assim deixar ele chato, e também não queria perder nem um pouquinho que seja da essência dessa história maravilhosa que eles nos entregaram. E mesmo assim, o vídeo ficou com mais de meia hora. Esses jogos eles não são traduzidos para português, tá? Se você tem um inglês básico que seja, entende o mínimo, eu recomendaria que você tentasse jogar também os outros jogos, porque todos eles têm uma história única e maravilhosa. Esse aqui foi o único desses em que eu realmente joguei, porque meu inglês é péssimo, mas esse jogo aqui me interessou tanto que eu quis jogar até o final. Então, bom, fica a recomendação. Qualquer um dos 3 jogos é maravilhoso. E mesmo agora que você já sabe a história de Um Lugar Seguro, eu ainda recomendo que você jogue. A experiência desse jogo é muito única, tá? Esse jogo é muito bom, é muito bom. Mas bom, manos, no geral é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Darwin. Pra quem me conhece, eu também sou o Darwin. Bom, considere se inscrever no canal, deixar um like, deixar um hype, assistir outro vídeo no canal. Tá aparecendo um vídeo aí que eu fiz sobre Inside. E bom, até a próxima.